A citação de Hermann Ebbinghaus, "A psicologia tem um longo passado, mas uma curta história", é bastante popular. Mas o que significa esta frase? Muito antes da psicologia se chamar efetivamente psicologia, já a humanidade se questionava e demonstrava um grande interesse em refletir sobre a alma, a morte, o bem e o mal, as emoções e os sentimentos. Através de informações antigas que foram passando ao longo de gerações, bem como documentos históricos, concluímos facilmente que estas interrogações e curiosidade sobre as questões da alma e da vida humana são universais. Por todos os cantos do mundo, a humanidade sempre se interrogou sobre si próprio, a sua vida e o seu comportamento. Se tentarmos perceber, em termos históricos, quando surgiu este interesse, podemos concluir que ele deve ser quase tão antigo como a nossa espécie. No entanto, até onde sabemos, é com a civilização da Grécia Antiga que esse estudo se tornou, digamos, mais organizado. Desse tempo chegam-nos as reflexões de diversos pensadores, como Platão e Aristóteles, que teceram profundas considerações sobre os mistérios da alma e da consciência humana. Para nos situarmos mais ou menos no tempo, estamos a falar da Antiguidade Clássica, a altura compreendida entre os séculos 8 antes da Era Comum e 5 depois da Era Comum. Foi há muito tempo atrás. E desde essa altura até há bem pouco tempo, esses assuntos eram do domínio da filosofia, ou seja, digamos que a psicologia era um ramo da filosofia, mais propriamente da metafísica. É por tudo isto que concordamos com Ebbinghaus e dizemos que a psicologia tem um longo passado. Mas também é verdade que ela tem uma curta história. A psicologia teve uma grande dificuldade em se desvincular da filosofia. Só muito mais tarde, nos finais do século XIX, é que a psicologia foi efetivamente constituída enquanto ciência e se tornou independente da filosofia. Wilhelm Wundt tem o grande mérito de ter sido o primeiro a criar um laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig, na Alemanha, e é o nome dele que surge muitas vezes designado como o pai da psicologia científica. Mas seria injusto não dar também alguns créditos a Gustav Fechner, que um tempo antes de Wundt demonstrou que era possível e como se podia fazer observação, medição e experimentação dos problemas psicológicos. Mais de um século depois, a psicologia é hoje uma ciência bem estabelecida, com um objeto definido e metodologias próprias. A psicologia é o estudo científico do comportamento e dos processos mentais e atua em todas as esferas da atividade humana. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e um comentário sobre, por exemplo, se acham este tipo de temas assim mais académicos, interessantes e úteis. Se quiserem seguir o nosso trabalho, subscrevam o nosso canal. E nós vemo-nos no próximo vídeo.